A paz do Senhor, amados irmãos. Vamos à Bíblia Sagrada, uma vez mais, Daniel capítulo 3, versículo 18, é o tema que Deus confiou aos irmãos. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Tome seu assento. A minha saudação ao digníssimo pastor Paulo Moraes, pastor dessa igreja e desse setor. Obrigado pela confiança. Pastor Adalto, com a sua esposa, irmã Ruth. Obrigado também pela confiança, pastor Paulo Henrique, que o Senhor já tem nutrido a nossa amizade, e o pastor Tiago Bertolino, que Deus lhe abençoe grandemente. Muito obrigado pelo convite, pela honra, pela oportunidade de estar aqui com os irmãos na abertura dessa festa linda. Cantor Jonatas, Deus use sua vida, todos os pastores, obreiros, líderes do Creio, que bom estar com vocês. A gente sabe que um ministério como esse é feito com muitas mãos, e Deus tem dado para esse ministério uma equipe maravilhosa de líderes, e por isso os frutos são visíveis, são grandiosos e glorificam a Deus. Creio, Deus abençoe vocês, vocês estão lindos. Vocês viram que eu estou com a gravata também de vocês, ó. O pastor Tiago Bertolino arrumou para mim aí, para a gente ficar parecidos. Amém. Eu sei que vocês amam a palavra, então eu quero me dirigir, pelo menos visualmente, a vocês, né? E creio que Deus tem uma palavra aos nossos corações. O capítulo 3 de Daniel, ele descreve uma cena que de fato foi descrita para impressionar. Quando você começa a imaginar o cenário, você vê não apenas uma estátua, você vê uma estátua muito imponente, muito grande, de fato colossal, 27 metros de altura, revestida de ouro. Você consegue imaginar isso? O pé direito dessa igreja, pastor Paulo, 8, por aí, 10 metros, imagine, 9 metros, então é 3 vezes a altura do teto dessa igreja. A Bíblia diz que ela está numa planície para que todos a vejam, revestida de ouro. Quando o sol reflete sobre a estátua, ela brilha de uma maneira que ofusca qualquer outra imagem. Essa estátua não é apenas uma grande obra, é uma demonstração de poder absoluto de Nabucodonosor. Ele não queria apenas ser ou parecer ser um líder reconhecido, ele queria, na verdade, ser um Deus. Ele reúne todas as autoridades do reino, os prefeitos, os governadores, os líderes estão ali, e existe uma atmosfera solene, quase teatral naquela cena. Mas aí entra a música, e eu penso que a música da Babilônia era de altíssima qualidade, e quando os instrumentos começavam a tocar, em sons de trombetas, de flautas, de harpas, a música não era só decoração, a música fazia parte daquela liturgia, como faz parte da nossa. Só que aqui nós nos prostramos não a uma estátua, não a imagem de um homem, nós nos prostramos e adoramos ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A música, ela tem a capacidade de, alguém já disse, ou elevar a alma do ser humano ao céu, ou atrair o céu para a alma do ser humano. E quando a música toca, algo tinha que acontecer. Eles sabiam o que fazer e eles fizeram. Como que numa coreografia ensaiada, as autoridades, aquela grande multidão, ao toque dos instrumentos, começam a se prostrar diante da imponente estátua de Nabucodonosor. A expectativa dele era que todos se dobrassem. Eu disse que a expectativa dele era que
todos se dobrassem. Mas, para surpresa e furor de Nabucodonosor, alguém vem avisá-lo, cientificá-lo, que 3 jovens não se dobram à sua estátua. Eu já faço a primeira aplicação a nós aqui. Todos estão se dobrando, todos estão se curvando, todos estão indo. Aí vem a frase de mãe e de vó: mãe, mas todo mundo está indo. E o que ela diz? Mas você não é? Você não é? Eu quero lembrar a igreja que pode uma grande maioria estar se curvando às estátuas desse tempo, às ideologias desse tempo, às imagens desse tempo, mas não é todo mundo. Existe uma igreja que ainda está de pé diante de Deus, e só diante dele se dobra e adora. Eu não sei se essa igreja ainda está aqui. Só diante do Senhor dos exércitos o creio se prostra. Agora, congele essa imagem. Quase todos prostrados e 3 jovens de pé. Eu quero entrar um pouquinho na semântica, na etimologia dos termos que Deus confiou a vocês nesse tema. Não nos dobraremos aos encantos deste mundo. A origem das palavras, ela sempre explica muita coisa. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul tem um parque na cidade de Gramado, chamado Mundo Encantado. É um parque de miniaturas, tem mais de 300 miniaturas, e lá está representada a cultura alemã, italiana, típica daquela região, com casas, com igrejas, vinícolas, serrarias, pontos turísticos, e tudo é lindo. Quem já foi a Gramado sabe. Deixa eu fazer uma propaganda da minha terra. Quem já foi a Gramado sabe, é um lugar lindo, é muito lindo, e as autoridades, as empresas, os agentes de turismo, os guias, eles estão preparados, não só lá, mas em qualquer lugar, para que o visitante saia encantado, não é assim? Agora nós estamos na era da experiência, e dizem eles: nós queremos te dar uma experiência de encantamento, que você fique encantado com o parque, com o passeio, com o ponto turístico. Encantamento para nós hoje significa alguém que está admirado, alguém que está impressionado, alguém que está de fato extasiado, fascinado com algo. É sim ou não é? Agora, na origem da palavra, não é bem isso. Na origem da palavra encanto, que vem do latim incantare, que significa literalmente cantar sobre, 2 palavras, cantar e falar, verbalizar, e in, que é sobre, inserir, entrada, tanto quanto no inglês, introduzir. Lá na origem dessa palavra está literalmente lançar um encanto, lançar uma magia, proferir um feitiço. Essa é a origem da palavra encanto. E ainda que com o tempo ela foi se transformando, e de fato hoje nós temos o significado como sinônimo de admiração, é muito mais no sentido de nos hipnotizar, que o inimigo quer nos encantar com o mundo. Ele quer nos atrair de maneira que lance sobre nós, não apenas uma palavra, mas um comportamento que nos afasta dos princípios que regem a vida cristã. E nós, de fato, temos muita gente fascinada hoje, aí, na concepção de admirada mesmo, por exemplo, com os filmes de magia. Eu estou pregando para adolescentes. Você que é obreiro, que é pastor, que é pai, tenha paciência comigo. Eu quero que eles saiam com essa palavra no coração. Tem muita gente fascinada com o vampirinho bonitinho do Crepúsculo. Tem muita gente fascinada com o bruxinho do bem, o Harry. Ah, pastor, você vai falar mal de cinema, de filme, não sabe diferenciar ficção de vida real? Eu devolvo a pergunta: você sabe? Nossos filhos de 13, de 10, de 7 anos sabem? Porque, irmãos, o diabo é ardiloso, é estrategista e é covarde.
ele é sedutor, e ele começa a inserir encantos sobre nós, de maneira que ele vai diminuindo o impacto de coisas, de palavras, de ações que são totalmente antagônicas à palavra de Deus. Mas nós não podemos negociar. O nosso tema é decisão. Não nos dobraremos aos encantos do mundo. Eu tive o privilégio de estudar em Oxford, direito religioso, pastor Paulo. E lá, aquela cidade respira história protestante especialmente. E nós, cada brecha, cada momento que a gente tinha, nós íamos conhecer os lugares. A 100 metros do college onde nós estudávamos e morávamos, porque são de fato alojamentos, tinha um pequeno pub, chamado The Eagle and the Child, aonde todas as terças-feiras, 2 homens se reuniam pela manhã lá atrás, e eles tinham uma conversa intelectual muito grande. Um deles era ateu, o ateu mais famoso do Reino Unido, o nome dele C.S. Lewis. O outro era um cristão católico, chamado Tolkien, J.R. Tolkien. E ali eles se reuniam para ler de antemão as suas obras que escreviam. Nas mesas daquele pequeno estabelecimento, comendo batata frita, eles leram as Crônicas de Nárnia, eles leram O Senhor dos Anéis. E por anos, o Tolkien, como cristão católico, evangelizava o Lewis, que era ateu. Mas Deus deu a graça para o Tolkien, através da apologética, remover a barreira do ateísmo do Lewis, e até que um dia ele disse: eu me convenci, eu vou confessar Jesus, mas não vai dar para mim ser católico, eu vou ser protestante. E ele virou anglicano e se tornou o maior escritor cristão do século XX. Quem já viu as Crônicas de Nárnia é apaixonante. Quem já leu o Cristianismo Puro e Simples é cabeceira para qualquer crente. Quem já leu Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, como nós precisamos de adolescentes que não se dobrem aos encantos do mundo, para que eles estejam habilitados a serem usados por Deus nas artes. Sabe, Deus quer entregar para vocês obras, livros, composições, canções, ideias, roteiros, filmes. Quem diz amém? O Senhor quer escolher essa geração e levantar para fazer a diferença. E aquele lugar que respira história, um pouco adiante de onde estávamos, tem um colégio muito grande, chamado literalmente Colégio Igreja de Cristo. E esse colégio, passaram por lá Albert Einstein, estudou lá John Locke, o filósofo da teoria do pensamento, da tábula rasa. Passou por lá John Wesley, o avivalista da Inglaterra. Mas sabe o que aconteceu? Eu estou falando que Satanás, ele vai encantando e ele vai seduzindo. Esse colégio foi uma das locações que inspirou um dos cenários do bruxinho Harry. E hoje, o colégio da igreja cristã é reconhecido como a casa do bruxo. Diga: queima ele, Jesus. Agora eu quero falar com os pais um pouquinho. Quem é pai de adolescente aqui? Eu sei que tem pouco lugar para os pais, mas tem muitos. Irmãos, tem criança que não tem uma Bíblia decente, mas tem a coleção do Harry Potter em casa. É ou não é? A Bíblia do menino está com 12 anos, já está falando grosso, pastor Adalto. Já está mudando a voz. Ele tem a Bíblia que ele ganhou do Ministério Kids, lá na festa das crianças. Irmãos, encha a sua casa da palavra de Deus. Vigia, porque Satanás é sedutor, e ele quer que essa geração se dobre. Cuidado! Hollywood, Netflix, os streamings, eles vão normalizando aquilo que ofende a santidade de Deus. Eles mostram a magia, o encanto como algo bonito, controlável, às vezes neutro e pior, às vezes até do bem. Mas a tua Bíblia diz em Gálatas 5,19 que a feitiçaria é obra da carne, e que os que cometem estas coisas não herdarão o reino de Deus. A tua Bíblia, adolescente, diz em Apocalipse 21:8 que os feiticeiros ficarão de fora do reino de Deus.
A nossa Bíblia, amada igreja, diz em Atos 19 que as pessoas que praticavam magia, quando se convertiam, queimavam os seus livros de magia. Eu vim pregar para uma igreja que não está se dobrando às seduções do mundo. Eu vim pregar para um grupo de adolescentes que está sendo blindado pela palavra, pela oração, pelo poder do céu, para que as setas de Satanás não te toquem. Pelo contrário, que vocês estejam revestidos de toda a armadura de Deus. Aleluia, eu sinto Ele aqui. Há uma presença dEle aqui desde o início desse culto. Nós não vamos nos dobrar. Você pode me ajudar a pregar? Só porque é pedagógico. Fala para quem está do seu lado aí: não me dobrarei. Sabe, quando a gente repete, o cérebro grava: não me dobrarei. Agora lembre-se, Satanás é astuto. Ele não te derruba de um golpe só. Ele vai seduzindo, quebrando os princípios, relativizando os absolutos. Mas em nome de Jesus, essa igreja, esse ministério, a nossa amada igreja não vai se dobrar. Quem pode dizer amém? A segunda palavra que chama atenção, além de encanto, é exatamente a palavra mundo. O vocábulo mundo é o que nós chamamos no português de uma palavra polissêmica. Que negócio é esse, pastor? É de comer? Não é não. Polissemia é a mesma palavra com vários significados. Então, adolescentes do Creio, grava aí, vocês já sabem, só relembra. Por exemplo, João 3,16: porque Deus amou de tal maneira que deu o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então, mundo aqui está falando literalmente de pessoas. Deus amou as pessoas. Jesus veio para salvar o ser humano. Jesus não cumpriu a obra do Calvário por causa do mico-leão dourado, da ararinha azul. Não. Jesus morreu pela igreja, por pessoas. Mas quando a gente vai, por exemplo, para Marcos 16 ou para Mateus 28, na grande comissão: vão por todo e pregue o evangelho a toda. Quem crer e for batizado será? Mundo aqui já não é mais as pessoas, porque as pessoas aqui são as criaturas. Então o mundo aqui é literalmente geografia. Você precisa pregar no Itaim, você precisa pregar em toda a região leste, você precisa pregar em São Paulo, na cidade, no estado, você precisa pregar no sul, no sudeste, no centro-oeste, no nordeste, no norte, no Brasil, na América Latina. Nós precisamos pregar, a ordem é: vão por todo o mundo. Mas quando nós vamos, por exemplo, para Romanos 12, onde a nossa querida irmã leu, irmã Ruth, aqui já está dizendo que nós precisamos não se conformar com o mundo. Então, peraí, Deus ama o mundo a ponto de enviar Jesus, nos manda ir pelo mundo, mas agora manda a gente não se conformar. É esse mundo que nós não devemos se dobrar. Aqui está falando de sistema, tal qual em 1 João 2,15: não ameis o mundo nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse sistema que quer dominar a tua maneira de pensar, esse sistema que quer dominar a tua maneira de agir. E preste atenção: como eu penso, eu ajo, e as ações se transformam em hábitos, e hábitos moldam caráter. O mundo está guerreando pela mente dos nossos filhos. O sistema maligno está tentando cooptar a maneira de pensar. Irmãos, eu lamento te informar, te lembrar o que você já sabe: eles têm tido grande êxito. Existe uma geração que tem a sua mente corrompida, tal qual James e Jambres, e corrompidos na sua mente, diz a Bíblia. Eles já são relativistas, eles já são progressistas, eles já não têm mais valores absolutos, eles já questionam as verdades bíblicas, muitos questionam a própria palavra. Mas glória a Deus, porque aqui em São Paulo, no Itaim, ainda tem uma geração que não se dobra. É sobre isso, adolescentes. O Senhor quer honrá-los, prosperá-los, levantá-los. Eu fico olhando para vocês e vendo os rostos de meninos e meninas. Meu Deus do céu, quantos talentos, quantos profissionais de alto gabarito o Senhor tem aqui. Porque nós não podemos ser crentes só dentro da igreja. Esse cristianismo dualista que a gente só sabe adorar e cultuar no ambiente litúrgico, ele não serve a Cristo, ele serve ao iluminismo.
Os iluministas que disseram: fiquem pregando no templo e nós vamos pegar o púlpito das escolas e universidades. Em nome de Jesus está se levantando uma geração que vai fazer intervalo bíblico. Pastor, mas o Ministério Público vai denunciar a escola. Desde que denuncie, a igreja tem advogado, defende. Você vai levantar a voz e você vai dizer: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza. Em breve Ele vem buscar a igreja. Eu não sei se você crê nisso. Uma geração que não se intimida, uma geração que não se dobra, uma geração que não se prostra. É exatamente isso que aconteceu com Ananias, Misael e Azarias. Quase todo mundo estava se prostrando, mas eles não eram todo mundo. Quase todo mundo está se dobrando ao sistema. Quase todo mundo está fazendo a trend. E tem umas que não tem problema nenhum, né? Tem umas que é legal. Mas tem umas que não é legal para quem é discípulo de Jesus. Quase todo mundo tem a rede social com sensualidade. Quase todo mundo, mas nós não somos todo mundo. Você é povo santo, zeloso, adquirido. Deus habita, o Espírito habita em você. E Ananias, Misael e Azarias, eles não se dobram. E eu gosto de chamá-los, pastor Tiago, por esses nomes, que são os nomes que os seus pais hebreus deram. Pastor, mas a Bíblia chama eles de Sadraque, Mesaque e Abednego. É verdade, mas esses são os nomes que a Babilônia dá para eles. Uma geração que se dobra não aceita os apelidos do mundo. Uma geração que não se dobra não aceita os codinomes que o mundo quer dar. Você tem identidade, você tem a marca de Cristo, você tem o selo do Espírito. Não aceite o mundo te rotular. Lá o Aspenaz, o chefe do palácio de Nabucodonosor, chama eles de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando Daniel vai conversar com eles depois da visão do rei, diz: meus amigos, eu preciso de oração para Deus me revelar esse mistério. Daniel chama eles de Misael, Ananias e Azarias. Sabe o que significa isso, creio? O teu nome não vem da Babilônia, o teu nome não vem da terra, a tua identidade não vem do sistema, a tua identidade vem do céu. Quem pode se alegrar com isso? Você é filho amado do Pai. E ouviu-se uma voz que vinha e disse: tu és meu amado, filho amado, e em ti eu tenho alegria. Sabe qual é o problema, igreja? É que às vezes a gente está ouvindo muito as vozes da terra, de maneira que não consegue mais ouvir as vozes do céu. Desligue os ruídos. Tem louvor, né? Quero calar todas as vozes para ouvir a tua. A sua identidade vem do céu, a nossa identidade vem do céu. A Babilônia não vai mudar a sua identidade. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e surgiram coisas novas. Então, o mundo tem uma voz. Tem ou não tem, gente? Tem. E a voz do mundo é poderosa, mas a voz do céu tem todo o poder. A voz do mundo, ela grita alto, mas a voz do céu ecoa sobre toda a eternidade. O mundo está dizendo sobre esses adolescentes: vão cair na droga. O céu está dizendo negativo, vão ser obreiro. O mundo está dizendo, vai ser fracassado. O céu está dizendo, não, vai ser bem sucedido, eu vou prosperar, inclusive na vida financeira. O mundo está dizendo viciado, o céu está dizendo liberto. O mundo está gritando depressivo, o céu está dizendo vai ter alegria para emprestar. O mundo pode proclamar pecador, mas o céu declara sobre nós: perdoado, perdoado, perdoado. Levante sua mão ao céu por 30 segundos. O sangue de Jesus te alcançou e te perdoou. Já não há mais condenação. Não se dobre, não negocie, não venda, não troque. Eu sinto ele aqui. Quem me dá mais 10 minutos? Levante a mão aí. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Vou até meia-noite, pastor. A Babilônia não vai apenas querer mudar a sua identidade, ela vai querer te forçar que você consuma o que ela produz. Aí a gente volta para Daniel 1.
Você acha que a mesa de Nabucodonosor era uma mesa qualquer? Não é difícil imaginar que diante daquela mesa nós ficaríamos encantados. Uau, que mesa! Mas quem se move pelos valores do céu não toma decisões baseadas nas coisas que o olho vê. Não é seduzido, não se encanta com as coisas pelo olho. Aí Daniel fala: ô Aspenaz, deixa nós ficar na saladinha, deixa nós comer um legume. Mas olha o tipo de comida, Daniel, olha a mesa, olha o vinho. Eu sei, esse vinho é maravilhoso, é de tal safra, essa comida é nobre, mas eu não vou me contaminar. Eu sei que é meio chato isso aí, mas fala aí. Não vou comer. Fala forte, não vou comer tua comida, Nabucodonosor. Dá um mi menor aí. Galera da música, o guitarrista, faz um reggae. Vem aqui na guitarrinha aí. Não vou comer tua comida, Nabucodonosor. Eu vou ficar nos meus legumes, eu não quero teu vinho. O creio vem. Não vou comer tua comida, Nabucodonosor. Eu vou ficar só no legume, eu não quero teu vinho, não quero tua mesa, eu não quero nada. Se tem coragem para cantar isso? Não vou comer tua comida, Nabucodonosor. Eu vou ficar só no legume, eu não quero vinho. Não se embriague com vinho de contenda. Não vou comer tua comida, Nabucodonosor. Ai, Jonas, tinha que ser você cantando. Eu não vou me contaminar, porque o céu é o meu destino. O céu é o nosso destino. Não se dobre, não se dobre, não se dobre. Gostou, né, guitarrista? Aleluia. Sabe o que é isso, irmão? Não existe possibilidade de você negociar com o mundo, porque o mundo não quer que você ceda, o mundo quer que você se renda. O diabo não vai ficar satisfeito se você der uma vaciladinha. Ele quer te derrubar, destruir, te jogar na lama, acabar com o ministério, com família, com o futuro, e no final jogar sua alma no inferno. Por isso, não ceda, não retroceda. Eu vou me encaminhar para concluir. A vida cristã, ela é definida pelas lentes através das quais nós vemos o mundo. Cosmovisão é literalmente as lentes pelas quais você vê o mundo. E cosmovisão cristã significa que você vê o mundo pelas lentes de Cristo. Então, o trabalho pelas lentes de Cristo, a política pelas lentes de Cristo, o relacionamento pelas lentes de Cristo, o lazer pelas lentes de Cristo, a rede social pelas lentes de Cristo. Quem usa a rede social pelas lentes de Cristo? Dá para colocar foto sensual com versículo de legenda? Biquinho, pose sensual e versículo de legenda: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora pegou. Mas os meninos também servem, né? Porque agora tem os meninos mostrando os bíceps, os tríceps, os quadrúpedes. Agora, fala sério, irmão, tem até uns pregador pregando aqui, ó, com o braço estourando, hein? Glória a Deus, quem cuida da saúde é bom, é maravilhoso. Mas a motivação do coração define para quem é a adoração. Nós não somos seguidores de Nicolau Maquiavel, que diz que os fins justificam os meios. Nós somos seguidores de Jesus. Os fins têm que ser a glória dele, os meios têm que ser para a glória dele, e a motivação tem que ser a glória dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, a cosmovisão
cristã, quando a gente coloca os óculos do Evangelho, é isso que nos impede de nos assentar na mesa de Nabucodonosor. Porque, irmãos, tem gente que bate ponto em culto, que frequenta a igreja, que tem até atividades eclesiásticas, mas já está sentado na mesa de Nabucodonosor faz tempo. Tem gente em alguns lugares que cumpre todo o ritual religioso, mas quando a música toca, ele se dobra à estátua de Nabuco. Eu vim falar para uma geração que o Senhor está forjando, para não ceder, não retroceder. E nós, pastores, oramos por vocês. Eu sei que os pastores dessa casa intercedem por vocês, porque nós já fomos adolescentes. Nós sabemos o que vocês estão passando. É por isso que nós os entendemos e temos paciência. Nós sabemos o que vocês enfrentam na escola, nós sabemos as tentações que vocês enfrentam, até as zombarias por ser crente, mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel. Não ceda, não retroceda, não negocie. Ei, irmão, você que é experiente, não esqueça que você foi adolescente. Deu até uma rima, experiente adolescente. Porque às vezes a gente fica adulto e ao invés de ficar maduro, a gente fica ranzinza. Maturidade não é ficar ranzinza. Nós somos adolescentes. O seu filho tem que estar do seu lado esquerdo do peito. Não perca o coração do seu filho. Nós temos uma janela muito curta, irmãos, para ganhar essa geração. Daqui a 3 ou 4, 5 anos eles já estão em outra vibe, pastor Tiago. Eles já estão namorando, casando, estudando, pensando em mestrado, em doutorado, e glória a Deus por tudo isso. Mas essa fase aqui é preciosa. É aqui que o Senhor vai selá-los, vai defini-los, vai escolhê-los, vai capacitá-los e vai enviá-los. Se os nossos adolescentes não se apaixonarem, eu fiquei tão feliz, pastor, por ver aqui os aspirantes a diáconos. Se os nossos adolescentes não se apaixonarem pelo ministério agora, nessa faixa etária, diminui em 80% a chance disso acontecer depois. Hoje aqui não é nem justo fazer essa pergunta, porque é congresso de adolescentes, mas existe uma estatística da PEC, Aliança pela Evangelização de Crianças, que 95% das conversões acontecem antes dos 15 anos. Vamos fazer o teste aqui? Quem converteu depois dos 15 aqui, levante a mão. Bem alto, para ver. Olha aí, tem bastante irmãos. Quem converteu antes dos 15, levante a mão. Está vendo? Esse ministério aqui, irmãos, é uma bênção. Pai, apoie. O pastor Tiago me convidou, eu sou pastor de igreja, irmão. Eu sou literalmente o pregador, aquele que rodou o meme. Ele não tem o spray. Viram esse? Ele prega bem, irmão, mas não tem o spray. Não vira. Mas eu tenho a palavra para dizer para vocês: não se corrompa, não se dobre. Mas Senhor, no meio desse deserto, no meio dessa prova, no meio dessa fornalha, o Senhor pode me livrar? Pode. E se Ele não livrar, a minha decisão não depende das circunstâncias. Eu continuo adorando, eu continuo fiel. Toda prova exige uma decisão. O decreto do rei obrigava a todos se dobrarem. Irmãos, não dá para ser crente de verdade e ficar em cima do muro. O Evangelho de Jesus não comporta neutralidade. O Evangelho de Jesus é posicionamento. O Evangelho de Jesus é virar as costas para o mundo, esse mundo sistema, e dizer sim para Jesus, custe o que custar. E nos momentos que você chorar para manter sua fidelidade, Jesus está contigo. Eu vou falar. Se um adolescente, uma menina, um menino desses falar no seu grupo de amigos da escola que tomou uma decisão de manter-se puro e casar-se no altar da igreja virgem, vira chacota. Mas Jesus honra essa decisão.
Nós não estamos aqui para agradar o mundo, nós estamos aqui para agradar os céus. Toda prova exige uma decisão, e o Senhor está contigo. Decida por Ele, escolha a vida. E essa decisão não pode ser influenciada pelas circunstâncias. Aí o Nabucodonosor, é o seguinte: eu fiquei sabendo que justo vocês que eu honrei, coloquei de líderes na nação, que loucura é essa, seus hebreus? Como eu sou bonzinho, o megalomaníaco dizendo que é bonzinho, né? Claro que eu estou conjecturando aqui. Eu vou dar mais uma chance para vocês. Quando a música tocar, talvez vocês não entenderam antes, se prostra. Quando a música tocar, se dobra. E isso é melhor para vocês. Aí Satanás vem ameaçando. Primeiro ele tenta seduzir, depois ele ameaça. Porque se vocês não se dobrarem, tá vendo aquela fornalha lá? Vocês vão todos para lá. Se você não entrar na vibe do grupo, você não vai se inserir, não vai ter amigos. Se você não ceder, se você não adotar as gírias, estão me entendendo? Se você não negociar um pouquinho, se não vai ser ninguém aqui. Eu vim te dizer que você vai dar a resposta que os jovens deram para ele. Rei, se Deus quiser nos livrar, é claro que Ele pode. Mas se Ele não nos livrar, não muda nada. Porque nós continuaremos fiéis e não vamos se prostrar para essa imagem. Lembra do irmão Delino? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se tudo der errado, Ele continua sendo Deus. Por quê? Eu creio. Eu não adoro pelo que Ele faz. Oh, aleluia. Ele continua sendo Deus. Diga uma vez mais isso para o Senhor, com toda a sua voz. Eu não adoro pelo que Ele faz. Sempre. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Se chegou aqui na prova hoje, Deus continua sendo Deus. Você está aqui, mas está com a crise financeira, Deus continua sendo Deus. Não se dobre. Daniel passa por 2 testes de integridade. O primeiro é o teste da adversidade. Pastor Adalto, olha o nível de discipulado que os pais desses jovens deram para eles. Eles são jovens, eles estão longe de casa, mas quando você está firmado em Cristo e seu coração está em Jesus, está longe dos pais, não muda nada. Porque não são os olhos do pai, são os ensinos do pai. Agora eles estão em uma terra estranha. A Bíblia diz que eles eram jovens de origem real, formosos, temente a Deus. E o que sobra para eles? São levados escravos para uma terra estranha, que tenta mudar sua identidade, trocar os seus nomes, arrancar sua dignidade. Eles são empurrados na cultura dos caldeus, na Babilônia. E é nessa hora, queridos irmãos, e eu falo a toda a igreja, que nós somos tentados a achar que não vale a pena ser fiel. Senhor, eu tenho sido fiel.
E olha o vale que eu entrei, ou estou. Senhor, eu tenho sido fiel na tua obra, com dízimos e ofertas, votos e propósitos. E olha como está a minha vida financeira. Aí Satanás, o ardiloso, o sujo, o covarde, sopra no teu ouvido: não vale a pena ser fiel. Senhor, eu tenho sido fiel ao ministério, eu tenho sido obreiro de congregação, líder de departamento há tantos anos, parece que algumas coisas não acontecem. Satanás vai soprar dizendo: desiste, não adianta, ninguém te vê. Eu vim te lembrar a lição de Daniel: vale a pena ser fiel, mesmo quando ninguém vê. E Daniel venceu o teste da adversidade. No meio da prova ele foi fiel a Deus. Pediu aquela oportunidade para o chefe dos eunucos. Passaram ali na saladinha, aguinha, se possível Aspenaz, um limãozinho espremido, tá bom? Mas não vou encher a cara de vinho não, vai ser água. Aí Deus honra, porque Deus honra decisão. Deus honra decisão, Deus honra posicionamento. Deus honra adolescentes que decidem orar. Deus honra adolescentes que fazem propósito de jejum. Deus honra adolescentes que tomam a decisão de consagrar a vida. Deus honra adolescentes que pegam a Bíblia e tomam a decisão de lê-la, de Gênesis a Apocalipse. Deus honra. E então muda o cenário. Agora Daniel é governador. Ele se torna uma alta autoridade no Egito, na Babilônia. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens que tinham inveja do que Deus entregou a ele, chegaram a uma conclusão que é maravilhosa, irmãos: não existe nada que nós possamos pegar na vida desse homem. Irmãos, que coisa mais linda! Que coisa mais linda, quando as pessoas olham para nós e dizem: a vida dele é limpa. Está vendo aquele irmão? Está vendo aquele obreiro? Está vendo aquele pastor, aquele adolescente? A vida dele é reta. A única maneira de nós armarmos uma armadilha para ele é se envolver a fé dele, porque a gente já sabe que ele não negocia. Aí eles vão no rei, fazem o decreto, toda aquela história que você conhece. E a Bíblia diz que quando Daniel soube do decreto, agora ele é um governador. Aí vem o segundo teste da integridade. O primeiro é o teste da adversidade, quando a gente pensa que não vale a pena ser fiel. O segundo é o teste da prosperidade, quando o diabo vai nos tentar a pensar que não precisa ser fiel. Irmão, quem de nós não conhece pessoas, até mesmo líderes, que tinham projeção, que tinham relevância, e talvez no íntimo da sua alma pensar: eu já tenho crédito agora até para pecar. E Jesus disse: quem está em pé, cuide para quem não caia, e a quem muito é dado, mais será pedido. Mas Daniel, que vence o teste da adversidade, também é aprovado no teste da prosperidade. Ele pensa: eu não importa se eu sou governador. Ele vai para casa, abre a janela para a direção de Jerusalém, porque a cosmovisão é as lentes pelas quais você vê a vida. Daniel nunca se conformou com as lentes da Babilônia. O coração e os olhos dele estavam em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele ora 3 vezes ao dia, como antes orava. Ele não ora só na hora da prova. Quem está no ensino médio aqui? Vou liberar um manto para vocês aqui. Quem quer? Se você não estudar, não adianta orar. Diga amém. Passa a semana da prova inteira maratonando Netflix. Aí no dia da prova faz aquela oração meio mística na mesa. Senhor Jesus. Desculpa aí, gente. Deus não é bobo. Agora, se você estudar, se preparar e tiver alguma dificuldade, você vai dizer: Senhor, me ajuda. O Senhor viu que eu tentei, o Senhor viu que eu me esforcei. Aí o Senhor vai lá e muda a tua mente, abre os teus olhos, abre os teus neurônios, e você vai gabaritar essa prova. Daniel não ora só quando a adversidade chega. Daniel orava constantemente, porque se você não tiver uma vida de oração, desculpa, você vai se dobrar.
O que te mantém de pé não é intelecto, não é eloquência, é intimidade, é comunhão. Aí o rei descobre que eles de fato não se dobraram. A Bíblia diz que ele se enfureceu, na verdade ele se endemoniou. O seu rosto se transfigurou. Interessante que a gente não vê mais tanto endemoniado como antigamente, né? Será que é porque não tem ou porque o diabo é um covarde estrategista? Porque a Bíblia diz que quando ele entrou em Judas, Judas não caiu, não espumou, não gritou, não se contorceu. Ele levantou bonitinho e foi trair Jesus. Mas eu sou ratinho de igreja, criado na igreja, filho de pastor. O mundo, graças a Deus, não me conheceu. Eu tive uma fase meio rebelde, mas nunca servi para ser oficialmente desviado. O Senhor me protegeu. Aprendi a engatinhar, pastor Adalto, debaixo de banco de igreja. Me esqueceram debaixo do banco da igreja, pastor. Eu achei que Jesus tinha voltado, eu tinha ficado. Eu peguei a época que dava endemoniado feio, hein? Uma vez um homem se endemoniou, eu e meu pai, eu adolescente, ao lado do meu pai, pastor, orando por ele. E horas, e aquele homem não era, ele era liberto, e vinha outra legião. O meu serviço era pegar uma jarra de água. Quando ele tinha um lapso de lucidez, que o demônio soltava ele, ele tomava uma jarra de água de 2 litros assim, ó, glu, 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 porque ele estava exausto. Aí a legião pegava ele de novo. E depois de horas, literalmente, lutando com aquela legião de demônios, um outro pastor ancião que estava conosco, de saudosa memória já, ele disse: Satanás, eu te repreendo no sangue de Jesus vertido na cruz. E aquele endemoniado se transfigurou, seu rosto mudou, parece que sua cabeça cresceu, e ele falou com uma voz gutural: quem é você para falar de cruz? Eu estava lá, eu preguei os cravos, disse ele. Irmãos, e veio um temor na gente, por um instante um apavoramento, mas o sangue de Jesus que nos reveste, e o Espírito que nos empodera, se apoderou daquele pastor. Ele disse: Satanás, seu covarde, se você estava lá, você sabe que naquele dia a tua cabeça foi esmagada, e o sangue de Jesus garante a vitória. Para mandar abaixar. Nabucodonosor se endemoniou, mandou aquecer a fornalha 7 vezes. Os seus soldados que jogam os moços queimam do lado de fora. E agora, como um sádico, ele quer alimentar a sua megalomania, vendo os jovens que antes ele dizia honrar serem assassinados, queimados, amarrados com suas roupas. Mas de repente, não foi 3 que a gente colocou? Parece que eu vejo 4. O rei se levanta, se aproxima, e ele vê 4 homens, e aquela altura era para eles já estarem torrados, torresminho, mas eles estão andando, marchando de pé, porque o 4º homem entrou na fornalha. Quem não se dobra, recebe livramento. Você pode ficar de pé conosco? O rei cometeu uma série de equívocos, mas sabe qual foi o maior? Ele diz o seguinte: se vocês se dobrarem, será melhor para vocês. Se vocês não se dobrarem, eu vou aquecer a fornalha e vocês vão morrer. Irmão, se ele tivesse parado aí, era só mais 3 crentes na glória. Pastor Eliel Silva faz essa aplicação. Quem é daqui de vocês? Se vocês não se dobrarem, Deus está sentado. Se vocês não se prostrarem, Deus continua igual. Eu vou lançá-los na fornalha, Deus continua do jeito que está.
7 vezes aquecida, Deus continua como está. Mas aí o Nabucodonosor comete a insensatez de dizer: e eu quero ver que Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos. Aí eu imagino Deus se colocando de pé, dizendo para o anjo: pode parar, não vai precisar ir buscar a alma deles, se recolher, porque eu vou descer. E o quarto homem entra na fornalha. Eu quero te lembrar que se você não negociar a sua identidade, o quarto homem está com você nessa fornalha. Ouve isso. Em mim, desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor se romper. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Em mim, Enquanto cantamos, seja revestido de poder. desde quando te entreguei meu coração, De nós mesmos não vale a resistiremos. pena te negar em troca de Mas se o Espírito habita em você, viver. você está Se morrer por ti, pra resistir. pra mim significa Diga isso. viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor se romper. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Olha o que aconteceu. Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens demais pra morrerem cedo, negaram o pedido de um rei. O decreto era que adorassem a imagem que ele fez. Quem não adorasse era lançado dentro da fornalha ardente de fogo. E foi dessa forma que aconteceu. Mas a verdade é que o rei enlouqueceu, pois havia um quarto homem e com eles passeava no meio do fogo, e o fogo não queimava. O rei reconheceu que não havia outro Deus e o adorou. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Não vai se Senhor. Não vai se dobrar.
lembro do Senhor. Quem nunca foi nada, vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar. Com as duas mãos aos céus, um momento de adoração e glória a Deus. Pai Santo, justo, Criador dos céus e da terra, reveste essa geração com a tua graça e unção, e que o fogo do teu Espírito continue queimando e aceso sobre o altar. Nós não aceitaremos que Satanás seduza nossos jovens e adolescentes. Nós só nos prostramos diante do Deus dos deuses. Nós só adoramos ao Deus do céu. Como Jesus no deserto nós declaramos: só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Vai-te, Satanás, vai-te, Satanás. Larga nossos adolescentes, larga nossos adolescentes, larga nossos adolescentes, pelo poder do sangue de Jesus. Receba poder, receba poder, receba poder, receba revestimento, receba autoridade. Ó Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro Receba autoridade sobre a sua vida. Os leões estão rugindo sem parar. Muitos estão se dobrando. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão. Nos palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Não quero não, eis aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O Deus de aliança que prometeu para você que aquele que habitasse a sombra do Onipotente poderia descansar nele. Ele está neste lugar. É Ele que te prometeu te guardar, te livrar, te proteger. Ele que disse para você que enquanto você adora, Ele está trabalhando na sua casa e no seu lar. Enquanto você abre a sua boca, Ele está quebrando.
cativeiros, Ele está livrando da morte, Ele está te tirando de um lugar onde você achava que não conseguiria mais sair. Quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu vou ver o céu.